Jesus, meu Senhor. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, versículos 5 e 6. A Bíblia termina, o Velho Testamento termina, o último versículo do Velho Testamento falando do profeta Elias para esses últimos dias, antes do grande e terrível dia, antes da grande tribulação. A Bíblia, o Velho Testamento, termina com a promessa do profeta Elias para o Novo Testamento, para a Era da Graça, né? Novo Testamento. Isso é muito importante. Bom dia, irmão Jefter. Bom dia, pastor Mauro. Bom dia, amados irmãos. A igreja de Anápolis canta Eu Te Louvo. Muito bom, muito bom. Vamos louvar o Senhor juntamente com a igreja. Jesus, meu Senhor, a Ele eu louvo, cantar em seu amor, seu poder e sua graça, seu dom Ele me deixou para me salvar. Tomou meu
nós estamos passando testemunhos de irmãos que tiveram a graça, o privilégio de conhecer, de andar, acompanhar os cultos, onde este mensageiro de Malaquias 4, 5 e 6 esteve. Seu ministério foi curto aqui na terra. Partiu em 1956, aliás, 1965, com 56 anos de idade. E o irmão Morris Ungren testifica assim: a primeira vez que eu vi o irmão Branham em ação foi em 1950, em Camden, Arkansas. Nós éramos da Igreja Batista naquela época, e eu tinha ouvido acerca dele, tinha ouvido uma fita e pensei, isso é diferente. Eu acho que em uma das fitas que ele falou sobre a semente da serpente, e aquilo despertou a minha curiosidade. Eu queria ouvi-lo. E minha mãe estava me encorajando a ir. Então minha esposa, Vivian, e eu fomos a Camden. Antes dele sair, alguém me pediu para vir à plataforma e cantar. Então eu cantei, que bela história. Então eu sentei lá na plataforma com um número de ministros que eu não conheci. Eu perguntei para alguém sentado próximo, que eram algumas pessoas, e eu fiquei sabendo que Bosworth e sua família estavam presentes, juntamente com Raymond T. Rick e sua família. Isso foi pouco tempo depois da foto do halo ser tirada no auditório de Houston. Então, eu supus que poderia ter sido isso que trouxe tanta gente para o culto. Gordon Lindsay veio e falou por cerca de meia hora. Em seguida, o irmão Branham veio. Seu irmão Hord trouxe-o para a plataforma. E quando ele começou a falar, a primeira coisa que ele fez, a primeira pessoa que ele reconheceu foi o zelador. Eu pensei, que tipo de compostura para um ministro é essa? Com ministros sentados por toda a plataforma? Ele falou por cerca de 15 minutos. E você quase que tinha que colocar a mão perto do ouvido, porque ele falava muito baixinho. Durante a fila de oração, havia 4 ou 5 pessoas que ele tomou pela mão e lhes disse o que havia de errado com elas. Então ele apontou o seu dedo para uma pessoa ali na nossa frente. Era uma mulher. Ele disse, senhora, você não precisa de um cartão de oração. Você estava de pé na sua cozinha, lavando a louça na pia. Ele disse qual era a cor do avental que ela usava e disse, você deixou um copo cair e ele quebrou. E contou como ela estava nervosa. Suas mãos se levantaram e ela confirmou que era a verdade. Nós sentimos isto com certeza. Meu Deus. Irmão, você que está ouvindo esse testemunho, que mais está te faltando? Deus te livre, né? De ouvir esses testemunhos e continuar do mesmo jeito. Olha, o irmão que conecta esse culto, que acessa esse culto, irmão, é um cristão, é um filho de Deus. Porque nessa hora da impaciência, da pressa, do imediatismo, ninguém para 20 minutos aí para ver um culto, não. Não para, não. Mas o irmão que senta e acessa é porque o irmão quer ouvir sua alma está clamando por isso. Quem sabe era isso aqui que estava faltando para o irmão tomar uma decisão e abraçar esta mensagem também. Agora, depois de ouvir tanto, continua a mesma coisa, mas não é bom sinal, não.
Deixa eu repetir. Essa mensagem não é para ser admirada, não, é para ser tomada, é para ser vivida. Não adianta você pegar uma caixa com um remédio, ler a bula, as indicações do remédio e ficar só lendo a bula. Esse remédio é bom para isso, é bom para isso, é bom para isso. Esse remédio é muito bom, mas não toma. É só dizendo que é bom. Vai lá, pega o vidro, a caixa de remédio, e esse remédio é muito bom para a enfermidade que eu estou sofrendo. Isso resolve. Preciso tomar o remédio na hora certa, na dose certa, conforme prescrição médica. E aqui está o remédio para a sua alma com todas as prescrições médicas. Tem tudo aqui nessa mensagem que nós precisamos. Todas as vitaminas, antídoto, tudo que a nossa alma precisa para a nossa salvação está nesta mensagem. Agora você fica aí de longe só admirando os hinos, admirando a igreja, admirando a mensagem. Você vai para a grande tribulação desse jeito. Chega lá, não, eu admirei muito a mensagem, Senhor, eu admirei muito. Adianta admirar? Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não fizemos isso e aquilo no teu nome, Senhor. Nós não expulsamos demônios, nós não falamos em língua, nós não profetizamos em teu nome. Só não vão poder dizer, nós não batizamos em teu nome, Senhor. Isso não vai poder dizer não, né? Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que não vos conheço. Ah, mas eu admirei tanto a mensagem. Pois é, admirou, né? Admirou, mas não tomou. Admirei tanto a Bíblia. Eu li a Bíblia todo dia. Li a Bíblia todo dia e não obedeceu. Ficou pior, então. É juízo. É mais juízo, então. Melhor se nunca tivesse lido a Bíblia. Do que ler a Bíblia e parar na grande tribulação com Bíblia e tudo na mão. A Bíblia é para ser praticada. Deus não é para ser estudado, Deus é para ser crido e aceito. Então, olha, isso aqui deveria ser suficiente, né? Uma irmã lá atrás, lá em Candy, Arkansas, né? Lá atrás, na frente desse irmão aqui, que também pela primeira vez estava lá. Então ele apontou para aquela mulher e disse, você não precisa de um cartão de oração, minha irmã. Você estava de pé na sua cozinha, lavando a louça na pia. Ele disse qual era a cor do avental que ela usava e disse, você deixou um copo cair e ele quebrou. E contou como ela estava nervosa. Suas mãos se levantaram e ela confirmou que era verdade. Nós sentimos isso com certeza. Quando eu comecei a juntar essas coisas, eu percebi que ele era um vidente. Eu poderia dizer que ele estava vendo algo. E o que ele estava vendo era verdade. Porque eu vi a reação daquela mulher. Então, para mim, a princípio, ele era um vidente. E mais tarde eu comecei a ver que ele era um profeta. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele não era apenas um vidente. Ele não era aquilo não era telepatia mental que um vidente faz, né? Mas ele viu que ele era um profeta. Também pelas mensagens que ele pregava, que ele pregou. Mas estava convencido lá mesmo e nunca mudei nem um pouco a minha opinião de que ele era um profeta. Não apenas um vidente, mas um profeta. Então nós começamos a seguir o seu ministério através dos relatórios publicados na Revista da Cura.
Uma das coisas que eu observei sobre o irmão Branham foi isso. Se alguma coisa estava em sua mente, ele sempre tinha uma resposta. Ele tinha uma maneira peculiar que ele entrelaçava sua resposta em um sermão. Ele olhava para você quando dizia isso e você sabia que era exatamente para você. Isto era uma resposta que você queria, mas era também uma parte do sermão. Tenho certeza que ele fez isso com outras pessoas, mas isso era uma das peculiaridades que eu notei. E os irmãos já notaram uma coisa, que quando a gente pega uma mensagem dessa para ler, que é uma pregação, acontece o que nós chamamos de coincidência, e que na verdade não é coincidência. A gente está lendo uma mensagem e acontecendo coisas hoje, exatamente como está sendo lido na mensagem. Parece que essa mensagem foi pregada hoje. Quantos testemunhos nós já ouvimos, enquanto o irmão Branham ora nas mensagens por exemplo, por tuberculose, por câncer, por todas as doenças, pessoas são curadas também só ao lermos a mensagem. O que depende, irmãos, é de nós termos fé nesta mensagem, aquela fé pura, sem mistura. E sabe, para que você possa ter uma fé pura, sem mistura, é não ficar ouvindo tudo que hoje tem aí no mundo, especialmente na internet. Vou ver o que passou, o fulano de tal está falando contra essa mensagem. Vai, que fé que você vai ter? Ouve outro, essa teia de aranha que existe hoje, de blasfêmias contra essa mensagem, uns falando bem, outros falando mal, uns falam bem, outros falam mal, um diz que é verdadeiro, outros falam que é falso. Você fica ouvindo tudo. Que tipo de fé você vai ter? Vai ter uma fé doentia, não vai resolver nada. Perde a virtude, perde a unção. Mas se você não tem ouvido para ouvir tanta besteira que se fala, tanta coisa que se fala, e você passa a ler as mensagens, a ouvir as mensagens com esse tipo de fé, esses mesmos milagres vão acontecer na sua casa, vão acontecer na igreja. A igreja precisa crer mais nessa mensagem e parar de ouvir coisas contrárias a esta mensagem. Se você acessa um culto, acessa um canal qualquer para ouvir alguém dizer que essa mensagem é falsa, aí mesmo você começa a morrer. A sua fé começa a morrer aí mesmo. Fé fraca, anêmica, doentia, fraca. Fica assim, será que é, será que não é? Será que é verdade, será que não é verdade? Acho que é, acho que não é. Que tipo de fé é essa, meu Deus? Essa fé não resolve nada na vida de ninguém. Por isso Jesus diz, mas se tiverdes fé como um grão de mostarda, porque o grão de mostarda não se hibridiza, não se cruza com semente nenhuma. A fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Se eu ouvir a palavra de Deus, eu vou outra coisa. Eu vou falar, sabe o que seria bom? Você ouvir esse culto doméstico hoje na internet. Nós recomendamos também o programa Fé para Vencer e não ouvisse mais nada. Mais nada. Seria melhor. Seria muito melhor. A não ser mensagens, outros pastores, pregadores desta mensagem. Eu estou dizendo a mensagem. Você não ouvir mais nada além da mensagem. Da mensagem de Elias, de Malaquias 4, 5 e 6. Juntar-se a estes irmãos que o conheceram, estiveram em suas reuniões e viram essas vindicações. Não seja um observador, seja um adorador. Não seja um admirador somente, seja um adorador. Abrace esta mensagem logo. Peça o seu batismo logo. Para que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? Para de admirar essa mensagem só. Pratique.
pratique. Faça como esse irmão aqui, ó. Então nós começamos a seguir seu ministério através dos relatórios e nunca mais mudamos de opinião de que ele era realmente um profeta e não apenas um vidente, mas um profeta de Deus com o ministério vindicado. No nome de Jesus Cristo, estamos pregando o Evangelho revelado, o Evangelho original. É o que nós estamos pregando, a mensagem do Evangelho original. E essa mensagem está nos abençoando, está nos fortalecendo, está fortalecendo a fé da igreja, a fé do teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. الرب يباركك ويحرسك، يضيء بوجهه عليك ويرحمك. الرب يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. Adonai v'yishmerecha, Yireh Adonai panav elecha v'yichuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yisim lecha.